Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros e o livro de hoje é uma peça de William Shakespeare chamada Romeu e Julieta. Quem é que foi William Shakespeare? Acho que sempre é uma questão assim, William Shakespeare é tão conhecido, né? Mas vamos lá, né? É um escritor, dramaturgo, ator também, que ele escrevia lá na época da Inglaterra elisabetana, né? Onde ele produziu a maior parte das suas obras. E o William Shakespeare, ele é reconhecidamente assim, talvez como o maior dos dramaturgos da história da humanidade, cujas peças acabaram inspirando várias outras obras de arte, tanto no teatro, como na música, como na pintura, como na escultura, enfim. Ele acabou se tornando realmente uma lenda do teatro mundial. E o que acontece? A gente lê as peças dele até os dias de hoje. E essa peça aqui, pessoal, talvez seja reconhecidamente como tá aí a história trágica de amor mais reconhecida da história da humanidade, que é a de Romeu e Julieta, né, pessoal? A gente vai então, pessoal, falar dessa obra magnífica, e eu sei que poucas pessoas pegaram essa obra, mas mesmo assim, eu vou dar spoilers aqui hoje. Sim, abro uma exceção, porque essa história é muito conhecida, e olha só, o final da história, de tão conhecida que é, tá na capa do livro, né? Os dois amantes acabam mortos. É uma tragédia, não é mesmo? Mas, então, quando eu for começar a falar spoilers para vocês, eu vou falar, olha, vai começar a sessão de spoilers. Porque, pessoal, eles não são os únicos que morrem na peça, sabia? Tem outras pessoas aqui que vão morrer também. Para não estragar a experiência de ninguém, eu vou falar, olha, chegou o momento do spoiler, né? Tá bom? Pessoal, essa peça ela foi encenada pela primeiríssima vez, a gente não sabe quando. Porque, na verdade, parece que é uma piada, né? Mas a verdade é que todas as peças do Bardo, elas acabaram sendo assim, não tem um registro específico de quando foi a primeira vez que ele encenou. Então, essa aqui foi por volta de 1597, tá certo? Então, assim, o William Shakespeare, ele tinha um costume que era bem interessante. Ele não pegava, assim, é claro que muitas vezes ele criava as histórias dele, é óbvio. Mas muitas das peças que a gente conhece, na verdade, eram histórias popularmente conhecidas, e ele pegava aquelas histórias e contava do jeito dele, né? Ele transformava ali a história de algum jeito, ele colocava a história nas suas palavras, ele contava a história de uma forma que era grandiosa. E assim aconteceu, pessoal, com Hamlet, por exemplo. Aconteceu também, então, com Romeu e Julieta. Mas, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da peça de verdade, tá bom? Vamos aqui entrar realmente no que é Romeu e Julieta. Lá em Verona, na Itália, haviam duas famílias, que eram os Montecchio e os Capuleto. E eles eram inimigos mortais, assim, de se pegar em briga na rua, feia, coisa de tirar a espada e a galera se matar mesmo. Só que o que acontece é que na família dos Montecchio tem um rapaz chamado Romeu, que ele tá ali, ai, a meu último amor, a Rosalinda, me separei dela, não sei o que lá. E esse rapaz que acabou ali perdendo a tal da Rosalinda, né, que ele tava super apaixonado por ela, não sei o que lá. E aí vem o amigo dele, o Benvolio, e fala, olha, esquece essa mulher aí, troca ela por outra, se cura o amor com outro. Você vai esquecer ela rapidinho. E aí ele fala assim, não vou esquecer jamais a Rosalinda. E aí o grupo de amigos deles acaba descobrindo que tem uma festa ali na casa dos Capuleto. Eles querem entrar de penetras. É uma coisa emocionante, né, pra eles fazerem, é perigosa, proibida. Inclusive ele só aceita ir pra essa festa porque ele sabe que a tal da Rosalinda ia estar lá. Senão ele nem ia. E aí quando ele chega lá, ele encontra quem? A Julieta. E aí quando ele bate os olhos nela, já esqueceu quem era a Rosalinda. Rosalinda não existe mais para Romeu. E ele vai falar com ela, vai se aproximar, vão trocar uns beijinhos ali. Quem separa eles é a ama, né? A ama da Julieta. E afastam um do outro. E aí também a Julieta se apaixona por ele, né? Mas aí o que acontece? Nessa festa, a própria ama vai falar para o Romeu que ela é a filha do dono da casa. E também vai falar para a Julieta que aquele ali é simplesmente o filho do maior inimigo do pai dela. E aí? Como é que eles vão fazer, sendo de casas inimigas, mortalmente, para ficarem juntos, né? E então, essa é a história de Romeu e Julieta, né? Sobre esse amor proibido, né? Que vai acabar de uma forma trágica. Então, pessoal, lá naquela época não dava para as pessoas se casarem com quem elas quisessem. Se você fosse uma pessoa, assim, que não fosse da nobreza, fosse da classe trabalhadora, dava para casar tranquilo com quem você achasse que você devesse. Mas se você fosse da aristocracia, se você fosse da nobreza, fizesse parte da corte, já era. Você só ia casar com quem seus pais quisessem que você casasse, entendeu? Mas já na época do Shakespeare, já estava entrando em desuso esse tipo de costume, e aí o Shakespeare vai falar desse tema também. E lá na peça, o pai da Julieta estava querendo casar ela por interesse já com um primo ali da família, já, ou seja, alguém que já tem uma renda, que tem o mesmo nome, então entendendo como é que funcionavam as coisas só por interesse, chamado Paris. E esse rapaz era muito educado, muito bonitão, mas a Julieta não estava dando nada por esse cara. Ela não queria de jeito nenhum se casar com ele, não sentia absolutamente coisa nenhuma. E uma coisa que é interessante que eu notei nessa peça é que a Julieta aqui, pessoal, tem apenas, sabe o quê?
13 anos de idade. Inclusive, as adaptações que são feitas dessa peça aqui, elas são feitas dando a idade superior ali para Julieta de 16 ou 18 anos, para colocar a Julieta numa idade que, para as convenções da época em que foi adaptada aquela peça, ela já estivesse numa idade legal de casar, entendeu? E não com apenas 13 anos. Pessoal, um aspecto dessa peça aqui que é maravilhoso de notar é que ela vai do cômico para o trágico. É agora que eu tenho que falar para vocês que eu vou começar a dar spoilers, tá certo? Quem foi que matou, quem foi que morreu, tá certo? Então assim, se você nunca pegou Romeu e Julieta para ler, se você nunca viu nenhuma adaptação, eu sugiro que você pare aqui, tá certo? Eu vou sugerir inclusive aqui uns filmes para vocês. Olha, a adaptação do Franco Zeffirelli é a melhor que eu já assisti na minha vida. Então, se você nunca pegou essa adaptação para ler, para por aqui, porque eu vou começar a falar de informações que talvez estraguem sua experiência, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, ela vai do cômico ao trágico, essa peça aqui. Ela começa como uma baita de uma comédia. A gente vai vendo os personagens fazendo brincadeirinha e troça e piada. Então começa tudo de um jeito muito alegre essa peça, sabe? Mas, pessoal, depois da morte de um personagem chamado Mercúcio, toda a peça vai começar a virar uma tragédia. Vai ser uma morte depois da outra. A gente vai acompanhando a sucessão de desastres ali que vai levar à culminância da morte dos dois amantes no final da peça. O Mercúcio, inclusive, ele tem uma fala muito importante aqui na peça, que é uma fala onde ele vai começar de forma cômica e ele vai terminar de uma forma soturna, sombria, um tanto quanto mórbida a fala dele, já como se estivesse prenunciando o próprio destino dele e também o próprio destino da peça. Da paixão como sendo uma coisa que é perigosa, da paixão como sendo também uma coisa mortal. O Frei Lourenço, inclusive, vai ter uma fala dele bem interessante sobre isso. Ele vai comparar a paixão à chama, que ela queima muito rápido e acaba que você destrói aquela coisa, entendeu? É como se ela queimasse rápido e queimasse tudo, não resta nada no final, apenas a morte. Olha só. Prazer violento acaba em violência. No seu triunfo morre como a pólvora que se consome assim que beija o fogo. O mel, se é muito doce, nos repele. A repugnância nasce da delícia, e o sabor se arruína em seu excesso. Ama serenamente, e amarás mais. Vagaroso é quem for veloz demais. Então, ele vai estar o tempo inteiro, esse Frei Lourenço, é como se fosse um aconselhador ali do Romeu. Quando ele precisa pedir alguma ajuda, pedir algum conselho, ele vai lá para onde mora o Frei Lourenço. Esse Frei Lourenço, pessoal, ele é muito inteligente. Tem uma fala dele, a primeira fala dele, inclusive, vai falar justamente sobre como uma coisa que é boa, ela pode degenerar numa coisa ruim se ela está em excesso. Ele acaba mesmo estragando a si mesmo, se tornando algo que é venenoso, que é peçonhento, uma coisa que pode se tornar mortal. Então, assim, ele vai trazer essa frase logo no início da fala dele. A primeira fala dele é sobre isso. Mas esse Frei Lourenço também tem uma ambição ali. Quando ele percebe que o Romeu está apaixonado pela Julieta, ele que viu tantas mortes ali naquela cidade, ele tem boa intenção, né? Ele pensa, poxa, vamos fazer o seguinte, tem esses dois amantes aqui, eles são essas casas que brigam. Se eles se casarem, as famílias vão se unir e a briga vai acabar. Eu tenho que dar um jeito de ajudar eles dois aqui a se casarem realmente. Mas só que, assim, pessoal, infelizmente, né, o Frei Lourenço tem umas ideias, assim, que não são tão legais e acabam que atingindo seu objetivo, mas de uma forma que ele não queria, né? A verdade é essa. Ele acabou conseguindo seu intento. Ele conseguiu unir as duas casas, mas não foi da forma como ele gostaria que tivesse exatamente sido. Uma outra personagem que é bem importante aqui para a peça, pessoal, é a Ama, que é a empregada da Julieta, sua ama de leite, inclusive. Ela tem uma comicidade que é muito bem presente aqui na peça, ela vai ser muito expansiva, engraçada, até mesmo sendo mal educada, grosseira algumas vezes. Então, assim, ela tem essa característica. Na verdade, aqui na peça, toda a classe proletariada ali da peça vai representar essas urgências. A pessoa que fez a introdução, que é o Adrian Poole, ele vai escrever assim, ó. E aqui ele está falando desses trabalhadores, a classe proletariada mesmo, tá bom? Olha o que ele vai falar. Eles se enraizam no mundo da vida comum, onde as pessoas têm de suar, labutar e perambular, seguindo ordens, ficando exaustas, perdendo a paciência. O mundo onde os ossos doem. Eles veem o mundo de baixo. Eles representam as urgências do corpo, a busca pelo prazer e pelo alívio. Necessidades corriqueiras, mundanas, às vezes brutais. Pessoal, tem uma coisa que eu não contei pra vocês. A Julieta, em contraste com o Romeu, ela é muito madura. Porque o Romeu, apesar de ter 19 anos aqui na peça, ele é muito mais velho que a Julieta, ele é muito meninão, muito imaturo. E a Julieta, que tem 13 anos, é muito mais esperta. Quando ela vai falar com os pais dela, quando ela vai falar com o Romeu,
às vezes ela dá umas respostas meio escorregadias, melífluas. Você percebe que ela não está falando aquilo que ela está querendo dizer. Ela fala uma coisa, você vai entender que ela está falando de outra, e a pessoa que está escutando não vai entender que ela está falando daquela outra coisa, entendeu? Tem um momento aqui onde a Julieta já soube que o Teobaldo, que era primo dela, morreu, quem matou foi o Romeu, e ela reclama com a filha, e pede para que ela pare de chorar. Aí ela fala assim, ó, deixa que eu chore a imensa dor sentida. Aí a mãe fala, a dor do sentimento não devolve o amigo que perdeste. Aí a Julieta responde, a dor que sinto me obriga a prantear o meu amigo. E pessoal, em todo o vídeo do William Shakespeare que eu faço aqui no canal, eu falo daquelas citações que eu achei as mais legais, que eu encontrei aqui. Algumas que eu reconheço como realmente famosas, mas outras que eu achei bem interessantes também. Então lá vai, né, as citações que eu mais gostei aqui de Romeu e Julieta de William Shakespeare. Quem não sofreu, debocha de quem chora. Outra que é bem importante, pessoal, que está até aqui na parte de trás do livro, porque vai ser a parte onde a Julieta vai perceber, né, que ela encontrou ali o seu amor, mas que não pode amá-lo. Olha só. Do meu único ódio o amor levanta e arde, precocemente visto e conhecido tarde. É um prodígio este amor que nasce conturbado, pois devo agora amar quem me é mais odiado. O amor dos jovens mora, já percebo, no caprichoso olhar e não no peito. Esse é o Frei Lourenço falando isso pro Romeu. Calma no andar, não chega quem tropeça. Quem pode calcular sua fortuna, não passa de mendigo. Se a sua felicidade se mede, ainda é pequeno, né? As verdadeiras felicidades não se medem. E pessoal, para comentar só o finzinho da peça, que é outra lição que fica também aqui dessa grande história de amor, é também a grande história da briga, da rivalidade das famílias, né? Porque eram dois lados que ficavam brigando ali, né? Tentando encontrar uma certa hegemonia, mas por conta justamente da guerra que eles fizeram, eles acabaram destruindo aquilo que eles tinham de mais precioso, né? Que eram seus jovens ali. E os dois amantes acabam assim no final também por conta dessa briga. Claro, por conta da sua paixão, né? Mas se não fosse aquele contexto ali de briga, eles teriam simplesmente vivenciado aquela paixão, né? E provavelmente teriam tido um final feliz, né? E pessoal, eu queria pedir para vocês não darem essa peça aqui para o seu priminho de 5 anos, tá bom? Porque tem várias referências aqui a sexo de forma explícita muitas vezes, tá certo? Na fala do Mercúcio, na fala da Ama. Existem outras adaptações mais legais ali para a criançada. Tem na Turma da Mônica, tem adaptações mais leves ali em livrinhos, entendeu? Mas assim, o original de Shakespeare eu não entregaria não. É isso, pessoal. Baita livro, maravilhoso, incrível. Se você nunca pegou Romeu e Julieta para ler na peça, leia Romeu e Julieta. Se você nunca viu nenhuma adaptação, eu recomendo fortemente a do Franco Zeffirelli. É um filme maravilhoso. É isso, pessoal. Mais um vídeo tá chegando ao final. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que vão ter por aqui. Nossas redes sociais estão aqui debaixo. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia. E até a próxima.